Então vamos estar fazendo aí a revisão número 1, né, do nível 2. Ok? Então a gente vai estar abordando as seguintes questões aí nesta revisão. Vamos estar vendo aí a localização de objetos em mapas e desenhos. Vamos ver também a planificação de sólidos. Vamos ver as propriedades, algumas propriedades aí dos polígonos. E, por último, a gente vai estar estudando um pouco mais sobre os quadriláteros. Ok? Vamos lá? Então vamos começar aí com a localização de objetos em mapas e desenhos. Marcelo fez a seguinte planta da sua sala de aula. Aqui está a sala de aula, né? Podemos observar aqui que aqui à frente está o quadro negro. Então aqui tem uma janela, né? Lá da janela, essa parte azul é a janela. E a porta está aqui, né? A parte verde. Das crianças que se sentam perto da janela, a que senta mais longe da professora é, então, quem são os alunos que sentam aqui próximo da janela? Né? São esses 3 alunos aqui. Então é a Luísa, a Bruna e o Rafael. Qual dessas crianças senta mais longe da professora? A professora está aqui. Né? Então a mais longe, a pessoa que senta mais longe, né, é o aluno Rafael. Ok? Então, letra C, né, o Rafael. Ok? Vamos ver agora a planificação de sólidos, né? Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular. Qual o molde dessa pirâmide? Então, a planificação é você pegar essa figura, né? Você abrir ela, como se você pegasse ela e abrisse em cima de algo plano, em cima de uma mesa, por exemplo. Tá? Então, se você pegasse essa figura aqui, né, e abrisse ela, explanasse ela, ela teria, né, o formato aí da letra C, tá? Que é essa figura aqui. Então, esta figura, que é a pirâmide quadrangular, se você pegar ela e planificar, né, abrir ela, ela vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Vamos ver agora as propriedades dos polígonos, né? Vamos conhecer alguns deles, né? Vamos estar reforçando aí. São questões muito importantes, né? São muito frequentes em atividades e avaliações. Vamos começar aí com a primeira figura, né? Ela tem 3 lados, né? Então, uma figura muito conhecida que é o triângulo, né? Então, ele tem 3 lados, 1, 2 e 3. Ele tem 3 vértices, lembrando mais uma vez que os vértices são as pontas, né? Então, ele tem 3 pontas, que a gente chama, né, de vértice, e ele tem 3 ângulos internos, né? Então, vai ter um ângulo aqui, né? Em cada vértice, né? Ou seja, em cada ponta vai haver um ângulo, ok? Próxima figura é o quadrado, tá? Assim como todos os quadriláteros, que a gente vai estar estudando mais à frente. Então, ele tem 4 lados, né? 4 vértices, ou seja, 4 pontas, tá? E 4 ângulos internos, né? Um ângulo em cada vértice, ok? Próxima figura tem 5 lados, portanto, vai ser o pentágono, tá? Ele tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos, tá? Então, da mesma forma que a gente fez a análise, né? Você já sabe agora que são os lados, né? São os vértices, que são as pontas, tá? E os ângulos, né? Que fica aí em cada vértice, ok? Próxima figura, ela tem 6 lados, portanto, vai ser o hexágono. O hexágono tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Tá? Então, qualquer figura plana aí que tenha 6 lados, né, sua classificação vai ser o hexágono. Tá? A próxima figura tem 7 lados, portanto, heptágono. O heptágono tem 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos internos. O octógono tem 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos, ok?
A gente vai estar vendo apenas esses polígonos, né? São os mais frequentes, mas existem outros também com outros nomes, né? Por exemplo, o polígono que tem 9 lados vai ser o eneágono, tá? Então, a sugestão de pesquisa aí para você pode estar pesquisando também sobre os outros polígonos, ok? Vamos estudar um pouco mais agora sobre os quadriláteros, tá? Quadriláteros, por definição, né, uma figura plana aí, né, que tem 4 lados. Então, para ser um quadrilátero, tem que ter 4 lados, né? A regra básica, tá? E dentre aí os quadriláteros, a gente vai ter os paralelogramos. O paralelogramo é um quadrilátero, né, que, portanto, tem 4 lados, né, como você pode observar aqui, 4 lados. E esse quadrilátero ele tem 2 pares de lados paralelos. Tá? Então, veja bem, se você traçasse aqui uma reta, né, alinhada com esse lado aqui, tá, do quadrilátero, e outra reta que é alinhada com esse lado, essas duas retas elas seriam paralelas. Tá? Significa que elas sempre vão manter a mesma distância uma da outra e elas nunca vão se encontrar. Então, esse daqui seria o primeiro par, tá? Primeiro par de retas paralelas. A gente pode estar olhando, analisando aqui também essas outras duas, olha só. Se você traçar, né, duas retas paralelas aqui, né, seguindo aqui a mesma orientação desses lados, você vai ter o segundo par de retas paralelas. Então, essa é a característica do paralelogramo. Ele tem 2 pares de lados paralelos, tá? Então, assim, a próxima figura aqui também, você pode ver que esse lado, né, é paralelo a esse, é o primeiro par, e esse lado é paralelo a esse, que é o segundo par, ok? Então, lembre-se, paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. E aí, a gente vai continuar aí analisando o paralelogramo, né, os paralelogramos. Só lembrando, né, que são as figuras que têm 2 pares de lados paralelos. Então, dentre os paralelogramos, a gente tem o retângulo. Qual é a característica do retângulo? O retângulo ele possui os 4 ângulos internos retos. Tá? Esse ângulo aqui de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então, os 4 ângulos internos aqui são retos. Tá? Normalmente eles vêm com esse formato aqui, com esse desenho, esse símbolo. E sua medida corresponde a 90 graus. Então, toda vez que você ouvir, né, falar de um ângulo reto, você vai lembrar que é esse ângulo de 90 graus. Tá bom? E uma característica do retângulo, né, que esse lado aqui, tá, tem uma medida diferente desse lado aqui. Tá? Mas a principal característica é que os 4 ângulos internos são retos. Ok? Próxima figura é o losango, né, que é essa figura que está aqui. Né, ela é uma das figuras geométricas que aparece na bandeira do Brasil. Né, tem lá o losango, você pode se lembrar, né, da bandeira. E sua característica, né, que ela possui, o losango possui os 4 lados com a mesma medida. Então, esse lado aqui tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse e tem a mesma medida desse. Tá bom? Então, se tiver os 4 lados com a mesma medida, vai ser um losango. Tá? E também a gente tem o quadrado, que faz parte dos paralelogramos. Né? Lembra lá, paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. Tá? Que é o quadrado. O quadrado, né, ele possui os 4 lados com a mesma medida. Então, essa medida tem que ser a mesma medida dessa, que tem que ser a mesma medida dessa, que tem que ser a mesma medida dessa. Tá? E os 4 ângulos internos são retos. Tá? Então, a gente pode observar que as características do quadrado, a primeira delas, né, que possui os 4 lados com a mesma medida, é o mesmo critério lá do losango. E os 4 ângulos internos retos é a mesma característica
né, lá do retângulo. Tá? Então, portanto, a gente pode afirmar, né, que o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e um losango. Tá? Então ele pode ter essa classificação também. Ok? Mas e aí, como que eu vou classificar? Né, se eu tiver essa figura aqui para me classificar. Você vai colocar que é um quadrado, mas você pode abrir uma observação que também pode ser considerado um retângulo e um losango. Tá bom? Então, dentre os quadriláteros, né, vamos lembrar aí que quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. A gente viu os paralelogramas, que tem 2 pares de lados paralelos. Dentre esses quadriláteros, a gente vai ver também os trapézios. Os trapézios, eles não têm 2 pares de lados paralelos. Você pode observar que esse lado aqui é paralelo a esse outro lado. Ok, é o primeiro par. Mas se você traçar, né, 2 segmentos de reta aqui nesses outros 2 lados, olha o que vai acontecer. Então essas retas, em algum momento, elas vão passar uma pela outra. Né? Uma vai tá encontrando com a outra. Vai haver um ponto de interseção aí. Então, como essas retas não são paralelas, esses 2 lados aqui não são paralelos, então o trapézio ele vai ter apenas um par de lados paralelos. Tá? Então, quando isso acontecer, a figura vai se classificar como trapézio. Tá? Então, tem 4 lados, é um quadrilátero, assim como os outros que a gente viu. Mas só tem um par de lados paralelos, então é um trapézio. Tá bom? Então, a gente tem aí, ó, trapézio retângulo. Né? No trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos. Tá? Então, é um trapézio, né? Ele tem esses 2 lados aqui. Né? A gente vê que eles vão se você colocar 2 segmentos de reta aqui, eles vão se encontrar, tá? E tem 2 lados que são paralelos, portanto, né, aquela característica lá do trapézio, tem apenas um par de lados paralelos, os outros 2 são concorrentes, e ele tem 2 ângulos retos, tá? Então, tem esse formato, é um trapézio retângulo. Vamos ver agora o trapézio isósceles. Trapézio isósceles, né, esses 2 lados aqui, que são os lados que não são paralelos, né, eles são congruentes. O que significa isso? Significa que eles têm a mesma medida. Então, se esse lado aqui medir 3 centímetros, por exemplo, tá, o outro lado vai medir 3 centímetros também. Tá? Então, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Tá? É uma característica que não tem, por exemplo, aqui no trapézio retângulo, olha só. Então, esse lado aqui, né, os lados que não são paralelos, essa medida aqui é visivelmente, né, a gente pode tá colocando que essas medidas elas não são as mesmas, esses lados não são congruentes. Tá? Dá para ver que esse lado aqui, tá, é maior do que esse lado aqui. Ok? Aí já no trapézio isósceles, né, os lados que não são paralelos têm a mesma medida. Ok? E, por último, a gente vai ter o trapézio escaleno. O trapézio escaleno, nos lados que não são paralelos, né, que são esses 2 lados aqui, eles têm medidas diferentes. Então veja que aqui tem, eu fiz 3 risquinhos, né, e aqui só tem 2, significa que as medidas são diferentes. Então, por exemplo, aqui pode ter 3 centímetros, aqui pode ter 2 centímetros. Vai continuar sendo um trapézio, tá? Portanto, a sua classificação vai ser trapézio escaleno, tá bom? Então sugiro aí a revisão desses conceitos, tá? dessa aula, viu? E pratique aí bastante com as atividades, ok? Bons estudos!